Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos fazer um vídeo sobre o resumo geral do filme 22 de julho de 2011. Eu sou o Matheus. E eu sou o Gabriel. Então vamos lá. Para nós primeiro conseguirmos nos atentar ao filme e prestarmos atenção sobre os seus principais pontos, vamos começar a resumir ele. O filme ele acompanha os eventos do ataque terrorista no qual aconteceu em 22 de julho de 2011, quando Breivik matou 77 pessoas em 2 atentados, certo? Ele foi um terrorista, no qual, em seu primeiro ataque, ele foi feito com um carro-bomba em Oslo e depois um massacre a tiros na ilha de Utoya, onde estava ocorrendo um acampamento da juventude do Partido Trabalhista. Então, o filme ele foca não apenas no ataque, mas também nas suas consequências legais, sociais e pessoais, especialmente a jornada de um sobrevivente, no qual Viljar Hansen e o processo judicial de Breivik, no qual é o terrorista. Agora vamos nos atentar aos pontos principais, no qual eu e o Gabriel iremos comentar. O primeiro ponto principal que nós devemos explicar e entender sobre. O primeiro ponto é os atentados, no qual ele se divide em 2 atentados, que foi a explosão em Oslo, no qual Breivik detona um carro-bomba próximo aos prédios do governo, matando várias pessoas, e o massacre na ilha de Utoya. Disfarçado de policial, o Breivik vai até a ilha onde jovens participavam de um acampamento político e mata 69 pessoas a tiros, e na explosão ele mata 8 pessoas. Então vamos lá, como nós podemos explicar esse ponto? Esse ponto ele consiste nos ataques no qual foram motivados através das ideologias extremistas anti-imigração e contra o multiculturalismo. Breivik queria salvar a Europa. Salvar entre aspas, pois ele sofria a influência do islamismo e do liberalismo. Segundo ponto no qual devemos explicar e entender é o sobrevivente, no qual foi Viljar Hansen. Esse Viljar, ele é um jovem no qual ele foi baleado várias vezes na ilha de Utoya, mas ele quase morre, mas ele não morreu. Ele passa por um longo processo de recuperação física e emocional, pois ele fica muito abalado, tanto em seu corpo por conta dos tiros e tanto emocionalmente, no qual ele viu um massacre sendo matada várias pessoas e ele não foi morto. Certo, ele se torna uma das vozes mais importantes contra o extremismo durante o julgamento de Breivik, pois Breivik era extremo, então ele defendia o extremismo. Para nós explicar esse ponto, podemos simbolizar o sobrevivente, no qual foi o personagem, no qual ele sofre um processo de resiliência, o trauma e a superação por ter presenciado esse acontecimento. Ele representa uma das vítimas e luta contra o medo e o ódio, no qual muitas pessoas hoje em dia sofrem. O terceiro ponto, no qual podemos destacar, é o processo judicial, no qual Breivik assume os crimes e tenta usar o julgamento como palco para divulgar suas ideias extremistas. Há um dilema jurídico, no qual ele julga como criminoso comum, ou como alguém com distúrbios mentais, pois falava que ele fazia essas coisas, ele tinha um problema mental. Então, há 2 teorias, no qual ele é julgado como uma pessoa normal, comum, um criminoso comum, ou uma pessoa no qual tem algum distúrbio mental e sofre disso, por isso aconteceu isso. A explicação no qual temos disso, e outra também, é o julgamento, no qual mostra como o Estado norueguês defende a democracia e o Estado de Direito, mesmo frente a um criminoso que repudia esses valores. O quarto ponto a ser explicado é a reação da Noruega. O país optou por uma resposta baseada em justiça, transparência e democracia, ao invés de vingança ou repressão. O país reforçou seus valores democráticos, demonstrando que a tolerância e a transparência são armas mais poderosas contra o ódio do que a repressão. Essa postura também passa a ideia de que enfraquecer a democracia diante do terror seria justamente ceder ao que os extremistas querem. O quinto e último ponto a ser explicado é a ideologia e o extremismo.
O filme mostra como ideologias extremistas podem transformar uma pessoa aparentemente comum em um terrorista, revelando o perigo da radicalização. Além disso, evidencia como discursos de ódio, xenofobia e teorias da conspiração na internet funcionam como combustível para a intolerância. A mensagem é um alerta não apenas sobre o passado, mas sobre os riscos atuais do crescimento do extremismo de direita no mundo, inclusive em sociedades consideradas pacíficas. Agora, vamos rever alguns dos temas centrais. Extremismo e terrorismo. O filme mostra que o extremismo nasce de ideias de ódio e de preconceito, que podem se espalhar de maneira silenciosa até explodirem em violência. Justiça e democracia. A Noruega demonstra que a verdadeira força de uma nação está em manter seus valores democráticos mesmo em momentos de dor. Trauma e recuperação. A trajetória dos sobreviventes evidencia como o trauma físico e psicológico é profundo, mas também como é possível buscar reconstrução. Coragem e resiliência. Personagens como Viljar mostram que, mesmo após sequelas irreversíveis, é possível encontrar forças para resistir e enfrentar o agressor, tanto no tribunal quanto na vida. Liberdade de expressão versus discurso de ódio. O filme traz a reflexão de até que ponto a liberdade pode ser usada para disseminar ideias extremistas, e como sociedades democráticas precisam equilibrar esse direito com a proteção contra o ódio. Por fim, vamos concluir. 22 de Julho não é apenas um filme sobre um ataque terrorista, mas sim um estudo profundo sobre as consequências humanas, políticas e morais de um ato de ódio. Ele questiona como uma sociedade deve reagir à violência sem perder sua essência democrática. Além disso, a obra alerta para os riscos atuais da radicalização, mostrando que os discursos de ódio e a intolerância continuam sendo ameaças reais em qualquer lugar do mundo. Ao mesmo tempo, valoriza a coragem e a resiliência das vítimas, que transformaram sua dor em resistência, e reafirma que a resposta ao extremismo deve ser guiada pela justiça, pela empatia e pela defesa incondicional da democracia. Então, esse foi o vídeo em que eu e meu amigo Matheus resumimos o filme 22 de Julho para o canal do Professor Fabrício. Até o próximo vídeo e bons estudos!